Olá, queridos espectadores, e bem-vindos a mais um episódio esclarecedor do nosso canal Caminho de Luz. Hoje vamos aprofundar profundamente em um tema crítico e frequentemente negligenciado: a influência insidiosa do espírito de Jezabel nas modernidades modernas. Esse espírito tem se infiltrado de forma sutil em muitas congregações cristãs, representando uma grave ameaça à pureza e à integridade da nossa fé, promovendo a sensualidade, a apostasia e ensinamentos falsos que minam os próprios fundamentos do Evangelho e conduzem os crentes ao erro. Neste episódio, exploraremos como o espírito de Jezabel tem prejudicado a igreja ao longo dos tempos, traçando paralelos desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Analisaremos exemplos históricos e bíblicos para compreender as práticas enganosas que ele emprega e as graves consequências que trazem sobre aqueles que caem sob sua influência. Através deste estudo, nosso objetivo é equipá-lo com o conhecimento e discernimento necessários para refletir e combater essa influência perniciosa. Antes de nos aprofundarmos nesse tópico importante, temos um pequeno pedido para você. Se ainda não fez isso, por favor, reserve um momento para se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você nunca perderá nossos vídeos e ensinamentos. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando publicarmos novo conteúdo. Se achar este vídeo útil, por favor, deixe um like e compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Seu engajamento nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens específicas. E finalmente compartilhe este vídeo com sua família, amigos e grupo religioso. Juntos, podemos espalhar a luz da verdade e nos manter firmes contra os enganos do inimigo. Nos tempos de hoje, o espírito de Jezabel tem se infiltrado sutilmente em muitas igrejas cristãs, comprometendo a pureza da fé com sensualidade, apostasia e falsos ensinamentos. Por exemplo, podemos observar como o Evangelho foi completamente distorcido em algumas igrejas na África. Que Deus tenha misericórdia deles. O espírito de Jezabel não apenas promove a inspiração de falsos ídolos, mas também espalha mentiras e doutrinas enganosas que desviam os crentes do verdadeiro caminho. Sob sua influência, líderes e congregações são atraídos para práticas e crenças que contradizem a essência do Evangelho, minando a integridade espiritual e desafiando os princípios fundamentais da fé cristã. A luta contra esse espírito é uma batalha contínua pela pureza e pela verdade, ecoando as advertências bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, onde o espírito de Jezabel sempre buscou destruir a obra de Deus entre seu povo. Caro ouvinte, hoje vamos divulgar no espírito de Jezabel. Vamos descobrir juntos o que é esse espírito maligno e como ele opera dentro das lojas. Antes de cumprir a obrigação, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar! O espírito de Jezabel existe? Se sim, o que ou quem é ele? E como ele se relaciona com o dom espiritual da profecia? Para responder a isso, devemos voltar para a carta de Jesus à igreja em Tiatira. Embora não possamos saber a identidade exata de Jezabel, mencionada em Apocalipse 2:20, tratemos de sua história a partir das escrituras hebraicas. A história de Jezabel é encontrada no primeiro e segundo livro dos reis. Ela era filha de Etbaal, rei de Sidom e sacerdote do culto a Baal, um deus falso, cruel, sensual e detestável, cujo estímulo envolvia manipulação sexual e luxúria. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, liderando uma nação ao espírito de Baal. O reinado de Acabe e Jezabel sobre Israel é um dos capítulos mais tristes da história do povo de Deus. Dois incidentes na vida de Jezabel caracterizam e definem o que é o espírito de Jezabel. Uma característica é sua paixão obsessiva por dominar e controlar os outros, especialmente no reino espiritual.
Como rainha, ela iniciou uma campanha implacável para eliminar todos os espíritos a Jeová em Israel, ordenando o extermínio dos profetas do Senhor e atualizando seus altares pelos de Baal. Seu oponente mais feroz foi Elias, que desafiou em Monte Carmelo para um confronto entre o poder de Deus e o de Baal. Deus saiu vitorioso, mas apesar de testemunhar o poder milagroso do Senhor, Jezabel se matou a se arrepender e jurou perseguir Elias e tirar sua vida. Essa recusa obstinada em consideração e se submeteu ao poder do Deus vivo levou a um fim horrendo. O segundo incidente envolveu um homem justo chamado Nabote, que se decidiu vender a sua terra adjacente ao palácio de Acabe, afirmando corretamente que venderia a sua herança seria contra a ordem do Senhor. Enquanto Acabe estava de mau humor em sua cama, Jezabel zumbiu e ridicularizou suas fraquezas, conspirando contra Nabote e ordenando que ele fosse apedrejado até a morte, tomando assim a terra para o rei. Essa determinação implacável de alcançar seus próprios desejos, independentemente de quem fosse ferido no processo, é uma marca registrada do espírito de Jezabel. A imoralidade sexual de Jezabel e sua idolatria eram tão notórias que Jesus mencionou seu nome em um aviso à igreja em Tiatira. Vamos ler Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Na carta a Pérgamo, vimos que a doutrina de Balaão estava seduzindo as pessoas de fora. Mas em Tiatira, essa sedução estava ocorrendo dentro da própria liderança da igreja, tornando a situação especialmente grave. Um dos principais líderes da igreja é referido como Jezabel por Jesus Cristo. Se essa Jezabel do Novo Testamento fosse uma pessoa real, ela provavelmente não carregava esse nome. Cristo a descreve como uma figura influente na igreja, usando sua posição para atrair membros ao pecado, refletindo a Jezabel do Velho Testamento, que corrompeu de maneira semelhante os israelitas. Tiatira era um centro comercial. Então, é plausível que a Jezabel de Apocalipse 2:20 fosse uma mulher rica e influente, com considerável poder na economia local. O Manual Bíblico de Hall aponta que Tiatira tinha mais guildas comerciais do que qualquer outra cidade na Ásia, e a necessidade de pertencer a uma guilda em uma comunidade tão comercial aumentava a tentação de comprometer a própria fé. Nesse contexto, é provável que uma mulher, metaforicamente chamada Jezabel, tenha liderado uma facção dentro da igreja, incentivando o comprometimento espiritual. Essa mulher ensinava os membros da igreja a fazerem amizade com o mundo, uma prática equiparada ao adultério espiritual contra Cristo. O apóstolo Tiago é direto ao dizer: vocês são pessoas adúlteras, não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que escolha ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago enfatiza que não se pode ser amigo do sistema mundano que se rebela contra Deus e, simultaneamente, ser amigo de Deus. Tal amizade mundana significa hostilidade para com Deus, desafiando sua vontade e desprezando seu propósito. Querido ouvinte, Tiago reconhece que disfarçar o desafio contra a santidade de Deus e a intolerância ao pecado ainda é um desafio. Precisamos ser vigilantes contra o espírito de Jezabel e defender a pureza da nossa fé. Devemos confrontar as ações sujas, egoístas e rebeldes das pessoas. Além disso, devemos abraçar a intolerância ao pecado impenitente, da mesma forma que alguns se consideram mais piedosos e afirmam que a tolerância é uma virtude cristã aplicável aos indivíduos, mas não às suas ações. Uma frase famosa, celebrada por cristãos, vem do humanista Gandhi: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso reflete a Jezabel do Antigo Testamento, que corrompeu os israelitas de forma semelhante. Enquanto nossa visão permanece turva ao ver o pecado em tons de cinza, precisamos ser refinados pelo Espírito Santo,
para que ele revele o quanto toleramos o pecado e o quanto mal devemos buscar perdão. Exemplos da intolerância de Deus ao pecado podem ser encontrados em Gênesis 19, onde ele destrói Sodoma e Gomorra. Deus se ira com o pecador todos os dias, conforme declarado no Salmo 5:4-6. Pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos. O Senhor detesta os sanguinários e fraudulentos. Este é o consolo que as pessoas piedosas podem desfrutar ao olhar ao redor e se sentirem abatidas pela prevalência do mal, algo que causa profunda tristeza. Qual é o consolo para os fiéis de Deus em tempos como estes? O salmista nos diz que o ódio que ele sente em relação ao mal revela que ele está do lado de Deus. Deus também detesta o mal. Quando ele olha para este mundo controlado pelo mal, ele vê que não lhe agrada nem aqueles que o praticam. O mal não tem lugar em Deus. João disse em sua primeira carta, 1 João 1:5, Deus é luz, nele não há treva alguma. O profeta Abacuque expressou isso de forma semelhante em Abacuque 1:13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. O mal pode prosperar por um tempo, mas o dia da destruição eterna e vergonha está se aproximando implacavelmente para aqueles que praticam mentiras e iniquidade. Deus deixou claro que o dia do julgamento está chegando e o mal não prevalecerá. Isso é comunicado em Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam artes mágicas, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Querido ouvinte, não somos nós, mas a própria Bíblia que anuncia o julgamento de Deus sobre a terra. Por exemplo, a homossexualidade é uma prática que Deus não tolera. Quando as pessoas veem que você acredita no Deus da Bíblia, podem acusá-lo de ser intolerante e homofóbico. Hoje, a definição popular e falsa de tolerância se infiltrou em muitas igrejas, fazendo com que elas não vivam mais como igrejas de Cristo, mas como verdadeiros templos pagãos. Elas transformaram seus luxuosos edifícios em centros de entretenimento e espetáculos, onde multidões se reúnem para ouvir um evangelho de ganância. Lembre-se de que o Senhor Jesus nos disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Ele não disse que uma árvore ruim não dá frutos, mas sim que uma árvore ruim dá frutos ruins e uma árvore boa dá bons frutos. Se você quiser saber quais são os bons frutos de uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, eles estão descritos em Gálatas 5:22-23. Querido ouvinte, nunca estivemos contra o crescimento de uma Jezabel que se autodenominava profetisa e reivindicava a autoridade divina para seus ensinamentos. No Antigo Testamento, Deus condenou aqueles que falsamente afirmavam profetizar em seu nome sem sua autorização. O pecado de Jezabel no Apocalipse foi ensinar sob o pretexto de autoridade divina, distorcendo a palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a examinar todos os ensinamentos para garantir que estejam alinhados com a verdade. Os bereanos exemplificaram isso, examinando tudo o que o apóstolo Paulo ensinava à luz das Escrituras, conforme descrito em Atos 17:10-11. Os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas para Bereia durante a noite. Ao chegarem lá, foram à sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. Da mesma forma, o apóstolo Paulo encorajou a igreja de Corinto a avaliar os dons da profecia e exortou os tessalonicenses a testarem todas as profecias e a se apegarem ao que é bom. No entanto, a igreja em Tiatira falhou nesse aspecto e foi enganada pelos ensinamentos de Jezabel.
Deus acusou esta Jezabel de duas coisas. Primeiro, ela seduziu, do grego planal, que significa enganar, seus servos, do grego doulos, que significa escravo, a cometer fornicação e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. A fornicação aqui pode se referir à imoralidade espiritual e física. No tempo de Elias, Jezabel seduziu Israel à idolatria, levando-os ao pecado e forçando Elias a desafiá-los em Monte Carmelo. Esse mesmo espírito que operou em Israel durante o tempo de Elias estava trabalhando na igreja de Tiatira, manipulando seus líderes com seus falsos ensinamentos e fazendo com que os crentes comessem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel, do Antigo Testamento, teve a oportunidade de se arrepender quando Deus invejou Elias para confrontá-la junto com Acabe. Após testemunhar o poder de Deus, Elias pediu desculpas, mas Jezabel aceitou e, em vez disso, conseguiu vingança. A vida de Elias é elaborada à de Jezabel. Tota teve a oportunidade de se arrepender, mas escolheu não fazê-lo, levando o Senhor a preparar um julgamento severo contra ela. Em Apocalipse 22, 21, 23, está escrito: dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de sua fornicação. Eis que a lançarei em um leito de doença, e aqueles que cometem adultério com ela entrarão em grande tribulação, a menos que se arrependam de suas ações. Eu matarei seus filhos, e todas as compras saberão que sou eu quem sonda mentes e corações, e darei a cada um de acordo com suas obras. A paciência e a misericórdia de Deus são evidentes ao dar-lhe tempo para se arrepender. O chamado ao arrependimento foi dirigido a Jezabel, mas ela impenitente, atraindo assim o julgamento do Senhor. Esse julgamento envolveu Jezabel e seus seguidores enfrentando uma tribulação severa. O termo leito aqui, do grego klin, sugere um leito de doença em vez de um leito de adultério. Além disso, o texto grego indica uma grande tribulação, implicando angústia e aflição severas para Jezabel e seus cúmplices, em vez de indulgência em seus pecados. O julgamento sobre Jezabel teria repercussões para a sua igreja. A mensagem para Tiatira também se aplica a nós hoje. É um chamado à graça soberana para nós, irmãos e irmãs. Refletindo sobre a Jezabel do Antigo Testamento, vemos que o julgamento de Deus foi executado por meio de Jeú, que matou Jezabel, seus filhos e todos os seus aliados, cumprindo o julgamento de Deus. Um julgamento semelhante foi prometido a Jezabel de Tiatira e seus aliados. Hoje Deus se opõe a qualquer um que desvie sua igreja, e se não houver arrependimento, o julgamento irá. Em 2 Pedro 2:3, falando de falsos mestres, está escrito: a sua destruição há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição não está adormecida. A aparente impunidade do mal tem perturbado muitos crentes ao longo dos tempos, incluindo figuras bíblicas. Um salmista, por exemplo, lamentou as aparentes borboletas dos ímpios no Salmo 73, mas encontrou consolo ao compreender o destino final deles no santuário de Deus. Este entendimento nos garante que Deus não está no controle e julgará os ímpios em seu tempo. Querido ouvinte, Pedro nos garante que os falsos mestres realmente enfrentarão julgamento. Devemos permanecer vigilantes e garantir que nossos ensinamentos e práticas estejam alinhados com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mesmo que pareça que eles estão prosperando, seu julgamento é iminente. A ira de Deus será liberada sobre eles, enquanto continua em seus caminhos, acumulando mais relatadas e suportando seus corações ainda mais. Hebreus 10:31 adverte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Rejeitar e ofender profundamente a Deus é uma perspectiva verdadeiramente experimental. Cair nas mãos do Deus vivo significa ter resistido ao seu amor, rejeitado sua salvação, ignorado os avisos do seu Espírito e persistido além do ponto onde Deus pode mostrar mais graça.
Querido ouvinte, que este estudo sirva para que cada cristão aprenda que a influência do mundo não deve ser permitida dentro da igreja. Como Hebreus nos ensina, é terrível cair nas mãos do Deus vivo. O que você está tolerando em sua vida? O que seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, sua boca fala e suas mãos tocam? Qualquer coisa que te leve a ver o pecado de forma amigável ou a flertar com seus limites, faz de você uma pessoa tolerante ao permitir que o mal habite ao seu redor. Você fomenta uma amizade com o diabo, não com Deus. No Salmo 5, Davi reflete sobre o caráter justo de Deus. Nossas ações importam diante de um Deus que odeia todos os que praticam a iniquidade. À medida que Davi se aproximava mais de Deus, ele se tornava mais consciente da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Esta é uma boa maneira de avaliar o quão bem você está orando e se está se aproximando mais de Deus ou simplesmente proferindo palavras. Aproximar-se de Deus inevitavelmente te faz mais sensível ao pecado, pois o Deus que você aborda é sagrado. Ao concluirmos esta exploração profunda do espírito de Jezabel e seu impacto na igreja, fica claro que estamos engajados em uma batalha espiritual significativa. O espírito de Jezabel busca corromper, enganar e afastar os crentes da verdade do Evangelho. Mas armados com a sabedoria e discernimento que vem da palavra de Deus, podemos permanecer firmes contra essas influências enganosas e defender a pureza e integridade da nossa fé. Lembre-se de que, como cristãos, somos chamados a ser vigilantes, criteriosos e inabaláveis em nosso compromisso com a verdade. Assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja primitiva a testar todos os ensinamentos contra as Escrituras, nós também devemos garantir que as mensagens que recebemos se alinhem com a palavra de Deus. Ao fazer isso, protegemos a nós mesmos e nossas comunidades de cair nas armadilhas preparadas por este espírito pernicioso. Esperamos que a discussão de hoje tenha fornecido a você insights valiosos e fortalecido sua determinação de permanecer firme na sua fé. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso agora. Seu apoio nos permite continuar trazendo mais esclarecimentos e conteúdos edificantes. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um comentário com seus pensamentos ou perguntas e compartilhá-lo com sua família, grupo religioso e amigos. Ao espalhar esta mensagem, você ajuda os outros a se conscientizarem dos perigos representados pelo espírito de Jezabel e de como se proteger contra ele. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através das Escrituras. Que Deus te abençoe abundantemente e te guie em toda a verdade. Estamos ansiosos para vê-lo em nosso próximo vídeo. Até lá, permaneça firme na sua fé e vigilante em sua caminhada com o Senhor.